Tudo bem com vocês? Desejo para vocês, do fundo do meu coração, a cura do pânico, TAG, toque, depressão, claustrofobia, agorafobia e qualquer transtorno ansioso e da mente. Vou falar para vocês um pouco sobre despersonalização. É uma coisa que eu tive, algumas pessoas que eu conheci também tiveram, e a despersonalização nada mais é do que um superaguçamento de todos os seus sentidos. A visão, tato, paladar, olfato, a audição, você passa a perceber todos os ruídos à sua volta, os ruídos estranhos. Inclusive você passa até a perceber os barulhos provenientes do seu próprio corpo, do seu estômago, do seu coração, o barulho da sua respiração. Então você fica com os sintomas tão aguçados que as coisas ao seu redor parecem não ter sentido. Parece que a sua vida está sem sentido, você está sem sentido. Então você começa a se perguntar o que você está fazendo ali, quem é você, o que você vai fazer. Essa despersonalização, ela acontece por causa da ansiedade. Ela é uma consequência da própria ansiedade. A pessoa está em algum momento refletindo sobre alguma coisa, tem algum sentimento que provavelmente não suporte. Depois ela tem o sentimento de desespero, um leve desespero, e esse desespero ele causa, logicamente, algumas atitudes nas pessoas. Em algumas pessoas em específico, ela causa despersonalização. Ela perde temporariamente o sentido do viver, da sua própria personalidade, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Ela perde naquele momento qualquer tipo de hábito que ela tenha de rotina, ou de ação, ou de alguns afazeres. Geralmente a despersonalização ela não demora muito tempo, por volta de 3 minutos, mais ou menos. E isso tudo acontece justamente por isso. O cérebro ele passa a focar 300, 500% nas sensações físicas, nos seus 5 sentidos. A visão, vocês podem até perceber que a pessoa... Vocês podem perceber que a pessoa, quando tem despersonalização, as cores ficam muito mais vivas, as cores ficam completamente nítidas. A sua visão, ao invés de embaçar, ela fica completamente mais aguçada. Ela enxerga até os mínimos detalhes das mínimas coisas. Então, a despersonalização é um conjunto de sintomas. Na verdade, sim, é sintomas, mas eu queria dizer outra coisa. É um conjunto de sentidos, diminui um pouco o seu sentimento e aguça todos os seus sentidos. E isso realmente, para quem não está acostumado a ter, é uma coisa que assusta, é uma coisa que em alguns momentos até desespera a pessoa, porque ela fica meio sem saber o que fazer. Mas para isso não acontecer, vou contar para vocês a minha experiência. Primeiro que eu parei de ter medo da despersonalização. Eu passei a observar o que acontecia quando eu tinha essas crises de despersonalização, que é tudo isso que eu contei. E nas minhas últimas crises de despersonalização, eu percebi exatamente isso que eu falei com vocês. As cores elas ficavam completamente nítidas, a minha visão melhorava absurdamente. E eu passei a não querer evitar, quando o meu cérebro começasse a entrar nesse processo de despersonalização, simplesmente eu decidi, por ser forte o suficiente para apreciar, porque realmente são coisas que acontecem que você entra em estado ansioso, não tem como você fugir disso, mas tem como você suportar. Você pode fazer disso uma experiência mais agradável, que é bem menos pior do que um ataque de pânico ou uma crise realmente de ansiedade. Então eu percebi que as cores elas ficavam mais bonitas, mais lindas, e isso me causou um pouco de fascínio. Primeiro, a decisão de não ter medo quando acontecer isso. E
analisar muito isso, o pós, né, depois que você teve essa crise de despersonalização, após isso você continuar, sabe, é como se você fosse querer ter outra crise de despersonalização, né, para você ver novamente a sua audição, você escutar coisas que você não escutava, a sua visão, o seu olfato, você sentir odores que você ainda não sentiu. E para mim, no meu caso, foi uma coisa assim muito interessante. O simples fato de eu querer confrontar isso comigo, não ter medo de sentir, né, e confrontar, mesmo causando um pouco de desconforto, né, porque ela é acompanhada também de um pouco de ansiedade, isso fez com que a despersonalização simplesmente sumisse. Né? Eu, às vezes, ainda tento forçar um pouco para sentir isso novamente, eu começo a olhar, preste atenção em todos os meus sentidos, mas aquela ansiedade que vinha antes, ela realmente não vem mais. Para quem tem medo da despersonalização, o ideal é você encarar, é você sentir, é você ser forte o suficiente para sentir. Eu sei que você que está escutando, você é forte o suficiente, né, porque o cérebro ele é capaz de muitas coisas produtivas. Sentir isso, apreciar o seu olfato, a sua visão que fica magnificamente linda, né? E é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa aí a sua experiência, né? Se você teve também algum processo aí de despersonalização, passe esse vídeo para alguém que precisa entender, né, melhor o que acontece com uma pessoa que tem algum transtorno de ansiedade, não importa qual. E eu vejo você no próximo vídeo, em outro momento. Aquele abraço.